Gênesis 37, do 1 ao 14. E vamos deixar tudo aberto conforme for necessário, a gente vai ler. Gênesis 37, do 1 ao 14, por enquanto. Amém, igreja? Amém. E Jacó habitou na terra das perseguições, das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi o meu molho se assentava, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos os rodeava e se inclinava diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás, terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiava por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e a teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou no vale de Hebron, e foi a Siquém. Então aqui a Bíblia fala que o pai amava mais José do que os irmãos. Mas aqui também a gente percebe que ele amava também os outros filhos, porque ele se preocupava, né? Porque ele falava: vai, né, até que seus irmãos vejam onde está e traz notícia. E os irmãos tinham raiva de José, porque aqui o pai já estava, né, os irmãos já tinham raiva, e o pai ainda deu uma túnica de várias cores. Então isso foi pior, né, porque o pai, ele complicou ainda mais a situação do filho. Então os irmãos já invejavam, e o pai guardava essas coisas no coração, porque o pai sabia, e o filho e os irmãos também sabiam, que isso era sonhos, né, era sonho espiritual que José tinha. E o pai viu o lado espiritual na vida do filho. Os irmãos também viam que José era diferente. E isso incomodava muito. Então, José, que ele era uma mais jovem, ele era inexperiente, né? E o pai é que tinha experiência. Então, o pai deveria ajudar, né? Proteger o filho e os seus irmãos. Ele poderia imaginar que algo poderia acontecer. Porque isso já tinha acontecido com ele. Vamos lembrar que Jacó, né, o pai de José, é aquele que tomou a primogenitura do irmão Esaú, né? Vamos lembrar disso. Que ele, com a ajuda da mãe, ele pegou, né, a primogenitura. Porque a mãe, igual muitas pessoas, né? Algumas pessoas, ela olha a gente pelas condições, né, da gente pela aparência, né, pela estrutura, pelas condições sociais. E o pai não veio dessa forma. E a mãe
mandou Jacó trocar a primogenitura, porque Jacó, nós sabemos que ele mexia com gado, né, com aves, com ovelhas, né? Então ele tinha um porte forte. A Bíblia fala que ele tinha um porte forte, um porte de soldado, de guerreiro. E a mãe via isso. E se nós for pensar, Jacó não era tão mais velho assim, né? Porque lembramos que ele era gêmeos. Né? Esaú saiu, né? Na hora do parto ali, Esaú saiu, e a Bíblia fala que Jacó ele foi logo em seguida cuidar do pé do irmão. Então devia ter minuto. Deveria ser minuto, mas por esse minuto a mãe julgou que Jacó deveria ter o direito, né, de filho mais velho. Então nós vemos que o pai, ele não vê assim como o homem vê. E vamos lembrar também, quando Davi foi ungido, quando Samuel foi ungir Davi, a pedido do Senhor, o Samuel chegou e falou, né, que o Senhor lhe mandou ungir os seus filhos, manda chamá-los. E o pai mandou chamar todos os filhos mais velhos, né? Que eram fortes, robustos, que julgavam ele ser homem de guerra. E nem se preocupou, nem lembrou de Davi. Davi era pequeno, era o mais jovem, o mais miúdo, estava lá no campo, cuidando das ovelhas. E quando chegou, Samuel falou, é esse. Por quê, irmãos? Deus não vê como o homem vê. Então Deus não quer que a gente se sinta pequeno ou incapaz. A mamãe falou que domingo, né? Que o Senhor, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Desde quem está lá na porta até aquele culto, para Deus não tem diferença. O fato de eu estar aqui, falando da palavra do Senhor, ou de eu estar tocando, ou estar toda semana lidando com as crianças, não me faz diferente de quem está lá atrás, de quem não está fazendo algo para o Senhor. Porque independente do cargo, independente do meu cargo, eu sou serva. Eu tenho que ser serva. Porque quando eu fui para o céu, o meu cargo não estava fazendo nada para Deus. Né? Então, se servir a Deus, fazer a vontade do Senhor, é consequência de ser cristã. É consequência. O que vale é a gente servir o Senhor, esvaziar de nós, o Espírito Santo cresça sobre nossa vida e nós diminuir. Aleluia, glória a Deus. Então, nós não podemos contar os nossos sonhos. Porque José, ele contou os sonhos dele antes de se concretizar. Então, nós não podemos contar os sonhos antes de se concretizar, porque às vezes pode ser sonhos proféticos, igual foi de José, né? Os seus sonhos vêm de você e Deus. Não conte antes de ser concretizado. Vamos continuar aqui no capítulo 15? E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou o homem, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem, foram ter daqui, porque ouviu dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Nós percebemos que José, ele tinha várias qualidades, né? Primeiro, ele era obediente ao seu pai. Quando o seu pai falou, vai, ele foi. Ele era obediente, né? E isso daí incomodava, porque o pai falava, vai para os seus irmãos, ele ia, ele vinha, trazia a notícia. Então, ou seja, ele era fofoqueiro, né? Na cabeça dos irmãos. Mas isso era tudo plano de Deus, Deus sabia o que estava fazendo. E tinha que ser dessa forma. E disse aquele homem, foram ser daqui, porque ouviu dizer, vamos adotando. 18. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis, lá vem o sonhador mor. Se nós vamos perceber aqui, lendo a Bíblia, mor é uma condição de alguém que tem uma importância, é condição de alguém que tem um cargo, que tem uma atitude assim de soberania. Ele estava debochando do irmão aqui, mas na verdade ele estava profetizando na vida de José. Mais para frente a gente vai descobrir aqui por que ele profetizou. Vinde, pois, agora e batemos-lo, sentemo-lo, lancemo-lo numa desta cova e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será de seus sonhos. Né? A primeira coisa que eles quiseram fazer era tirar o sonho do irmão. Né? Então, muitas das vezes aqui eu não tenho. Creio eu que eu tenho pessoas assim, né, que às vezes quer tirar os nossos sonhos, puxar o nosso tapete, fazer a gente desanimar, né?
E nós não podemos durar pelas circunstâncias, porque ele tinha, o pai deu para ele uma túnica de várias cores. E várias cores aqui significa várias qualidades. E José tinha, e na igreja também. Não só na igreja, mas em qualquer lugar, no serviço. Se a pessoa tem várias qualidades, querendo ou não, ela vai chamar atenção. Ela vai chamar atenção, isso vai incomodar. Mas não se preocupe, se foi Deus que te deu essa túnica, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar o que Deus te deu. Se é Deus que te deu, cuida, não desanima, não se preocupe, não fica assustado, não fica de cabeça baixa, não baixa a cabeça. Porque se Ele deu, Ele vai te dar graça. Ele vai nos dar graça para sustentar. Aleluia, glória a Deus. E aqui, continuamos aqui ouvindo, e aí, o 20, pois agora em matemo-lo, lancemos numa dessas covas, e diremos uma fera ao comer, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. As duas percebem aqui? Porque quando o Senhor ele quer usar as pessoas, ele usa da forma que ele quer. Porque aqui os dois irmãos eram os mais velhos. Que se a gente for parar a pensar na genealogia, os que tinham direito da primogenitura eram os dois irmãos mais velhos. Era Rúben e Judá. Mas o Senhor usou eles para ajudar o irmão. Ao mesmo tempo que eles prejudicaram, eles ajudaram. Porque aqui, aí ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrame sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele. Isto disse para livrá-los das mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. Olha, a primeira coisa que eles tiraram, né? A primeira foi os sonhos, né? Ai, vamos ver o que será dos sonhos dele. E depois tiraram a túnica. Só que na verdade eles também não tiraram essa túnica. Nós vamos ver lá na frente que ninguém tira o que Deus. Nós podemos ficar bem claro na nossa cabeça, no nosso coração, que o que Deus nos deu, ninguém tira. Se Deus que te deu, pode ficar tranquilo, descansa o teu coração, fica tranquilo, fica em paz, porque ninguém vai tirar. Aqui, nós estamos terminando o versículo 23. E aconteceu, né? E tirou a túnica de várias cores que trazia. E tomando-o, lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer pão. Isso nos faz refletir, né, igreja? Porque aqui, os irmãos, o irmão tinha sonho, o irmão era amado pelo pai, né? Ele tinha propósito, Deus tinha um propósito na vida dele. E os irmãos jogaram numa cova, tiraram a túnica, e depois eles venderam. E aqui nós vamos ver aqui, ó, no 25, depois aceitaram-se para comer. Tem pessoas que magoam a gente, que ofendem a gente, e depois dormem tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas aquele lá, o nosso Pai que está no céu, ele não dorme. Ele vê, ele toma conta de tudo. E se sentaram para comer. Isso é muito triste, né? Imagina a decepção, o tamanho da decepção do irmão, né? Porque aqueles que eram para proteger, para guardar ele, né? Foi os que humilharam ele dessa forma. E aqui no 26, então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamos-lo a esses ismaelitas, assim não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata. Venderam um rapaz, né, que tinha sonhos, amado pelo pai, por 20 moedas de prata. A Bíblia vai dizer que 20 moedas de prata era o valor de um escravo. José foi vendido pelo próprio irmão como escravo. E voltou aos seus irmãos e disse: o moço não está lá. Para onde irei eu? Então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram a túnica no sangue. E aqui no 32, enfiaram a túnica de várias cores e fizeram levar ao seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho.
E reconhecendo-a, disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente foi despedaçada. Irmãs, a Bíblia fala assim que a palavra se renova, né? E realmente ela se renova. Porque a primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei indignada com Jacó. Porque eu falei assim, eu pensava assim, né? Eu questionava, como que pode? Ele sabia que os irmãos tinham inveja, né? Do filho. Sabia que algo poderia acontecer. Como ele nem questionou? Ele nem questionou os filhos, né? Aconteceu alguma coisa, ele simplesmente ele tirou a conclusão dele. Uma vez na fera o comeu. Mas ali quando a gente vai ler, quando a gente presta atenção aqui no capítulo, no versículo 32, a gente se percebe que os irmãos, eles não foram diretamente ao pai. É aqui, ó. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai. E disseram, ou seja, foi levada por terceiros pelo pai. Aí foi outras pessoas que levaram. Então, na cabeça do pai, acredito eu, que José nem chegou até os irmãos, né? Então, aqui a gente tem mais certeza que é um plano de Deus. Era dessa forma que ia acontecer. Então, Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado. E disse: porquanto com choro hei de descer a meu filho até a sepultura. Assim não chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E José, aqui, então, a gente vê que ele se colocou na posição. Então, ele estava na posição. E ele não guardou nem a mágoa dos irmãos. Porque aqui a gente se percebe que o pai ele poderia ter evitado, que o filho corria perigo. Mas qualquer pessoa que tem cargos, qualidades dentro da igreja, ela corre o perigo. Ela corre o risco. Porque ela, querendo ou não, ela chama atenção. Nós já falamos, né? Isso é muito triste. Mas a gente não pode ficar se lamentando, baixar a cabeça, né? Porque as pessoas às vezes querem o seu lugar, querem fazer o que você faz, mas não querem viver as suas lutas. Não quer deixar o que você deixa para fazer a obra do Senhor. E muitas vezes nós temos que deixar muitas coisas, né? A gente tem que muito esvaziar das coisas desse mundo. Vamos ver aqui no capítulo 2, do 39. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do Senhor, do egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Glória a Deus, né? Percebe que José tinha a presença do Senhor na vida dele, tinha a presença de Deus, e isso é inquestionável. Então nós temos que buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo, como o capítulo louvou, sem a qual a gente não pode viver. Irmãs, aqui vai dizer, eu não me recordo agora do versículo, que o Espírito Santo ele geme por nós. O Espírito Santo de Deus geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Nós não merecemos, mas Ele o faz. O Espírito Santo geme por nós. Então, o mínimo que nós podemos fazer é buscar a presença dele todo o tempo. E nós temos que entender que na igreja, às vezes, tem pessoas que têm mais qualidades que o outro. Glória a Deus por isso. Nós temos que entender que isso é um dom de Deus. O que Deus dá, porque tem os talentos, lembra dos talentos? Então, Deus deu para outros 2, para outros 3, né? E para aquele que fez boas obras com os seus talentos, o Senhor multiplicou. E é dessa forma. E isso não se questiona. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui a gente vê que tudo que José colocava na mão prosperava. José achou graça em seus olhos e serviu-o. Então o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Olha aqui, ó. Quando os irmãos falaram, vem o sonhador mora. Ele estava profetizando ou não na vida dos irmãos?
Ele estava profetizando, porque aqui, ó, o Senhor entregou tudo na mão de José. Ele confiava plenamente na mão de José. José achou graça, né, em seus olhos. E aconteceu que, desde que eu pusera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor, que é a mulher de Potifar, pôs os seus olhos sobre José. E aí nós vamos pular, porque o tempo já não dá muito. E aqui a Bíblia conta que depois a mulher de Potifar se joga, né, para cima de José, e ele estava com uma capa, e ela segura aquela capa. Qual a capa foi a prova, né? Então o Senhor ficou muito bravo, muita raiva de José, e ele foi para na prisão. Irmãs, aqui a Bíblia vai dizer que José, até na prisão, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José até na prisão. E aí, quando ele estava na prisão, ele também tomou conta de tudo que tinha na prisão. E aí, depois, a gente vai ver aqui na frente, as irmãs lerem em casa, que essa história de José, ela vai do 37 até os 50. Que tinha dois presidiários com José, o padeiro e o mordomo. E os dois tiveram sonhos proféticos. E José soube interpretar, né, o sonho. E José pediu para ele, né, que quando ele saísse de lá, ele lembrasse dele. Mas ele não se lembrou. Irmãos, aqui vai dizer que foram 17 anos ao total que José passou por essa prova. Quer dizer que nós temos sonhos proféticos, só sonhos e promessas. Só que entre o sonho e a promessa tem um processo. E nós temos que passar por esse processo. Primeiro é o sonho, segundo é o processo, terceiro é a promessa. E não conseguimos pular do 1 para o 3, né? Tudo tem começo, meio e fim. Então, se está passando pelo processo, não desista, não desanime na caminhada, porque o processo ele é um aprendizado. Enquanto passamos pelo processo, estamos sendo preparados para receber a promessa. E a promessa do Senhor, porque Deus ele não é um para que do homem para que se arrependa das coisas que ele falou. Se ele te prometeu, pode passar o tempo que for, ele vai cumprir. Porque o Senhor, ele é fiel nas nossas vidas. Então, nós temos que aprender de José. José, ele foi humilde, igual Jesus nos ensina, né? Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E Judas também estava lá, aquele que a gente fala, o traidor. Mas José, ele faz a mesma coisa sempre. Ele teve o coração perdoador. Que ele teve que ter esse coração perdoador. Mas lá para frente, ele perdoar os seus irmãos. Eu vou ler só um último versículo aqui, porque as horas eu precisava de uma hora para concluir essa palavra. Glória a Deus. Mas aqui nós vamos ver depois que o pai Jacó, para a gente ficar bem guardado no nosso coração, que o Senhor ele escolhe os pequenos. Ele não olha para as condições. Ele escolhe nós que somos pequeninos. Porém, não aqueles pequenos que se humilham de baixa cabeça, que ficam cabisbaixo. Não, de maneira alguma. O Senhor ele quer que nós esvaziemos de nós mesmos. O Espírito Santo que apareça em nossa vida. Mas que nós temos um coração humilde, um coração perdoador. Aqui nós vamos ver depois, lá no final a gente vai ver que o pai faz uma reunião com os filhos. E ele abençoa a todos segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmão, vocês dão um minutinho, por favor, depois Jesus para ver. Aleluia, Jesus. E Jacó adoece. Glória a Jesus. Aqui, no capítulo 48, no versículo
E aqui o pai de novo. Agora Jacó como avô, ele vai colocar os netos acima de novo. O mais novo acima do mais velho. Israel disse a José: eu não cuidará pelo teu rosto, mas Deus te fez ver também a tua descendência. Então José o tirou do joelho de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, a esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, a direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoa os rapazes, seja chamado neles o meu nome, e o nome do meu pai Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes, e multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mão aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para transpor-se sobre a cabeça de Efraim e a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a Judá: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. Eu tenho dado a ti o pedaço da terra, a mais do que o teu irmão, mais do que teus irmãos, que comerem com a minha espada e com o meu barco da mão dos amorreus. Sou Adma, sou feliz.